Boa noite a todos para mais um estudo dos estudos continuados da ABRAP. Hoje nós vamos falar sobre o último item, o último capítulo do livro Autodescobrimento, uma busca interior. Há um ano nós iniciamos o estudo desse livro e essa semana estamos finalizando. Primeiramente, a Edna vai fazer uma leitura de um texto e depois a Cristina Miranda vai fazer a apresentação desse tema. E nós agradecemos a presença de todos que estão aqui e todos que irão assistir depois. Com você, Edna. Ok, boa noite a todos. Eu vou ler um texto, o número 11 aqui, do capítulo 11, pelo Espírito André Luiz, Agenda Cristã, Médium Chico Xavier. Medicação preventiva. Pense muito antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa de estouvado. Use coragem, sem abuso. O corajoso, em muitas ocasiões, é simples e imprudente. Observe os seus métodos de cultivar a verdade. Muitas pessoas que se presumem verdadeiras são veículos de perturbação e desânimo. Proceda com inteligência em todas as situações. Não se esqueça, porém, de que muitos homens inteligentes são meros velhacos. Seja forte na luta de cada dia. Não ouvide, contudo, que muitos companheiros valentes são suicidas inconscientes. Estime a eficiência, no entanto, a pretexto de rapidez, não adote a precipitação. Não enfrente perigos sem recursos para anulá-los. O que consigamos por desassombro, muita vez é loucura. Guarde valor em suas atitudes. Recorde, entretanto, que o valor não consiste em vencer, de qualquer modo, mas em conquistar o adversário no trabalho pacífico. Tenha bom ânimo, mas seja comedido em seus empreendimentos. Da audácia ao crime, a distância é de poucos passos. Atenda à afabilidade e à doçura em seu caminho. Não perca, porém, o seu tempo em conversas inúteis. E assim, a nossa reflexão da noite está concluída. Muito bom. Gratidão, Edna. Cristina, vamos lá. Cristina vai falar sobre o tema hoje. Tá todo mundo vendo? Ok? Sim? Sim. Vou minimizar aqui que é mais fácil. Então, chegamos ao fim desse livro que tanto nos deu, tanto nos ajudou nesse ano, né, de leitura e estudo. Tantas coisas que nós aprendemos com esse livro e chegamos ao final dele com o item libertação pessoal. Então, a jornada mais importante é para dentro de você, dentro de nós. É o mais importante de tudo. Joana de Ângeles, só para variar, né, ela dá um. É lindo, a lição é linda, realmente é uma finalização de tudo aquilo que ela vem falando durante todo esses itens, esses capítulos do livro. E ela inicia como uma metáfora. Deixa eu baixar aqui. Ela inicia como uma metáfora. Deixa eu ver se eu tiro isso aqui. Tá todo mundo enxergando direitinho? Passou? Passou, gente? Apareceu o outro Sim, slide? Sim, passou. Sim. apa- tá A aparecendo a mensagem. montanha e a visão da libertação. Isso. Isso. Então, eu gostaria que vocês, né, prestassem atenção um pouquinho mais agora, para vocês imaginarem essa montanha. Essa pessoa que está aí no início da montanha pode ser
Nós estamos nesse início dessa montanha. E a Joana nos fala que quanto mais alto a gente sobe, mais amplo é o horizonte que se abre diante dos nossos olhos, não é? A gente vai subindo a montanha e a gente vai conseguindo enxergar tudo à nossa volta. Lá embaixo, na base da montanha, nós vemos apenas o que está imediatamente à nossa volta. A gente não consegue ter acesso a tudo que está passando. As árvores próximas, o caminho estreito, as sombras. Mas quando a gente chega no topo, a paisagem inteira se revela. Tudo à nossa frente. Então, Joana usa essa imagem para falar de algo que todos nós vivemos, todos nós, que é a libertação pessoal. Não é uma libertação religiosa, vejam bem, não é uma libertação religiosa, não é uma promessa de céu e inferno, é algo muito mais profundo e real. É o processo de superação do ego, que permite ao ser humano descobrir quem ele realmente é. E aqui está o desafio. A maioria de nós passa a vida inteira na base desta montanha. A vida inteira. Sem nem saber que essa montanha está na sua frente. Ela vê, mas ela não enxerga. Ela não consegue enxergar. Vivemos presos a esses apegos, ambições, vícios, prazeres, que parecem tão reais e tão importantes quando a gente está vivenciando. Não é? É tão real essa busca desmedida por ter as coisas, por ter sucesso, por ter bens materiais. Parece tão importante até o momento em que a gente não consegue mais sustentar isso. Hoje nós vamos explorar essa jornada. Vamos entender por que a gente fica preso na base. Vamos ver o que está nos bloqueando. E vamos descobrir como que é possível, ainda nessa vida, começar a subir a montanha. O que muda quando começamos a ver com outros olhos a vida espiritual. E aí? Bora começar? Vamos subir Bora. essa montanha junto, gente? Bora? Tamo junto, tamo junto. Bora lá. Então vamos entender primeiro essa montanha. A gente precisa entender, né? O que tem nessa montanha, o que tanto a gente fica preso nessa montanha. Então tem a base dela. Joana de Ângeles nos diz que nós estamos presos ao ego e aos prazeres. O ser imerso no corpo gera apegos injustificáveis. Ambição desmedida pela conquista do prazer, a visão espiritual bloqueada, é o ciclo da juventude que a gente só pensa em gozar a vida, né? Ah, quantas pessoas, e até mesmo nós, um dia já falamos, eu já falei, a gente só tem essa vida, a gente tem que viver. Nós somos jovens, a gente tem que aproveitar aos prazeres da vida. É assim, gente? Como é que foi com vocês? Também, igual a mim? Que a gente estava mais preso a todas essas questões da vida, né? Então, essa é a base. Mergulhado nessa ilusão, né, Cristina? Exatamente. Quantos, né? Quantas pessoas, quantos de nós ainda estão, ainda, né? Nessa base, ainda não conseguiu chegar ao início dessa montanha. No caminho, como é que a gente vai chegando a esse caminho? Do segundo, que é a superação do ego, que a Joana de Ângeles nos fala, que é o despertar da consciência. É a integração das três percepções,
carne, razão e contemplação. Nós somos os três. A partir do momento que a gente caminha nessa montanha, a gente não exclui a base. A gente agrega tudo que nós vivemos e aprendemos. E a gente ainda volta a essa base muitas das vezes. Porque nós precisamos trabalhar, a gente precisa ainda de toda essa base material, porque nós estamos vivendo no mundo encarnado. Então, a Joana fala que é a integração dessas três percepções. Né? Você vai conseguir, nesse caminho, né, nesse início da montanha, a gente vai conseguir ampliar um pouco mais essas perspectivas existenciais. A gente vai conseguir enxergar algumas amarras dessa base, conseguir estourar essas amarras. No início, já que a gente começa a subir essa montanha. A gente faz essa ruptura das amarras que estão nos aprisionando. No topo da montanha, que é o que todos nós gostaríamos de chegar, nem vamos chegar, é a libertação pessoal e a visão do infinito. Porque no topo da montanha você consegue ver tudo. Você consegue ter essa visão. Entender por tudo que você passou, compreender todas as fases difíceis da humanidade encarnada. A visão do infinito. Essa palavra, eu gostei muito dessa questão da gente, é a visão do infinito. Será que hoje a gente consegue ter essa consciência dessa visão? Do tanto que vai abrir, do tanto que a gente vai conseguir integrar toda a nossa existência? Então, no topo, a gente vai conseguir identificar uma identificação profunda com o si, que ela tem usado muito si em vez de self. É o self. A manifestação da procedência divina. Uma visão ampla desse horizonte que está à nossa frente. O triunfo do espírito sobre a matéria. O homem pleno que ruma para o infinito. E a imagem e semelhança de Deus, que é como ela finaliza o livro. A imagem e a semelhança de Deus, que nós vamos chegar lá, na apresentação. Então, perdão, ainda estou com um pouco de tosse. Então, na base, nós temos ainda o apego aos prazeres, né, que é a corrente. Nós temos aqui do ladinho direito, que nós temos essas figuras. Aí vai ter a integração das três percepções, da carne, da razão e da contemplação, nunca excluindo nenhuma delas. A partir de então, a gente consegue fazer a ruptura dessas amarras, a nossa expansão a nossa consciência vai conseguir se expandir, e a visão do infinito. Então, essa é a primeira parte, é a jornada interior. A montanha é o caminho, a visão é o destino. O infinito é o real. E não a base, que é o real. O infinito é o que é o nosso real. Tá tudo bem até aqui? Vamos passar. Sim, vamos lá. Aí nós vamos parar um pouquinho para a gente pensar. Nós já paramos para pensar no que acontece com uma pessoa que vive apenas para as sensações? Aí vem o lado direito da tela, esquerdo, perdão, da tela. Os prazeres instantâneos, as emoções passageiras, os desejos de sempre mais, 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 ter mais, nesse mundo conectado o tempo inteiro no celular, né? Que a gente faz compras o tempo inteiro, é no TikTok, é no Instagram, é no Facebook, é o tempo inteiro desse desejo de ter mais. Esse vazio oculto que as pessoas, todos nós sentimos, né? Esse vazio, tem hora que você para e fala, meu Deus, o que é esse vazio? Então, é que a gente precisa parar, refletir, escutar, entender o que está acontecendo. E a boa notícia que a Joana de Ângeles nos dá, que é o lado direito.
né, que a morte chegará para todos. Isso é inevitável, é a única certeza que a gente tem nessa existência. O vazio interior, as relações frágeis, o tempo não volta, a gente precisa entender tudo isso. E a boa notícia é que ainda dá tempo para despertar. Essa é a boa nova. Porém, né, essas pessoas que estão paradas, nós muitas das vezes, que estamos parados apenas com essas sensações, qual que é o final dessa história? Vocês já pararam para pensar qual vai ser o final dessa história? É o que a Joana nos conta, né, ao longo desse caminho. Então, ao longo do caminho vai vir o quê? Que a Joana nos fala, que é o ciclo do esquecimento. A trajetória do prazer sensorial. Se a gente não fizer, não despertar a nossa consciência, é isso que pode ocorrer na nossa vida, não só na nossa, de como da humanidade. Então tá lá. Tem uma parte que a Joana de Ângeles nos fala, que ela estabelece uma premissa central. O ser, em sua essência, é psiquismo puro. Não matéria, não corpo, mas consciência. Aí eu fui entender o que é esse psiquismo puro. Eu não conseguia entender no texto. Aí eu fui pesquisar e viu que a verdadeira identidade não é o corpo físico, mas a energia consciente que o anima. É um potencial infinito. Esse psiquismo carrega imensos cabedais de possibilidades, capacidades latentes de evolução, criatividade, amor e sabedoria. E qual que é a natureza espiritual? É o ser fundamentalmente espírito, não matéria, uma distinção crucial na filosofia espírita que Joana desenvolve. Então, tudo isso implica o que na prática? Quando você compreende que você não é o seu corpo, mas a consciência que habita dele, muda radicalmente a sua relação com a vida material. É isso que ela quis dizer, psiquismo puro. Vocês concordam ou tem alguma outra visão do psiquismo puro? O que vocês acham? Vamos lá, gente, me ajuda. Então, ela falou essa questão. E vem o ciclo do esquecimento. Então, existe um padrão muito comum na vida humana. É aquele em que a pessoa, desde cedo, esquece a si mesma. Não literalmente, mas espiritualmente. A pessoa perde de vista quem realmente é e passa a viver apenas para as sensações, prazeres e satisfações imediatas, que é essa juventude da vida que ela fala, que só pensa no gozar a vida, porque o corpo é forte, é rico em hormônios. É a primavera da vida, vitalidade, ilusões, sonho. Só que a vida caminha, ela vai caminhar para a maturidade, né? A maturidade, o que caracteriza, né? Essa matéria, matural, entenderam, né? Maturidade, perdão. O que a gente entende sobre maturidade? A gente é uma continuação da busca por aproveitar as energias que atinge uma plenitude. É o verão da vida. A gente consegue conquistar esses prazeres todos que a gente quer. Aí tem a figura. A gente consegue alguns bens materiais, jantares, carro, bebidas alcoólicas,
A gente está vivendo uma fase, uma melhor fase, digamos assim, da nossa vida. Dentro desse ciclo do esquecimento, tá? Não esquece. Dentro desse ciclo do esquecimento, que tem a maturidade. Eu acredito que essa maturidade, esse é achismo meu, vai até mais ou menos a nossa idade, né, gente? Uns 50 anos é a maturidade, 50, 60 anos, em que a gente começa a desfrutar de toda aquela energia que a gente conquistou, que a gente é, buscou durante toda aquela vida, a nossa vida. Só que ainda aparece o vazio. Tem sempre aquela lembrança, né, do vazio. Como que tá esse vazio existencial? Aqui a pessoa ainda não admite o declínio. Ela nega. E essa negação a força a lutar contra o inevitável. Ela está lutando contra o inevitável, que vai vir em seguida, que é o quadro depressivo, que é quando entra na velhice. É o quadro depressivo da amargura por já não continuar desfrutando dos prazeres sensoriais. É o outono da vida, vem com as perdas, frustrações, arrependimentos de coisas que nós fizemos na vida, né? Saudades que vêm das coisas que a gente já viveu. O corpo já não responde mais como respondia anteriormente, não tem mais a vitalidade, né, da juventude e da maturidade. As energias, elas não retornam. E aquela pessoa que viveu apenas para as sensações se vê diante de um vazio profundo. E então, né, chegou essa velhice, seu corpo já não obedece mais. As energias que o dia parece que é infinita, simplesmente elas não retornam mais. A pessoa olha para trás e vê uma vida inteira dedicada a algo que agora não faz mais sentido, escapa pelas mãos. E aí vem o momento final desse ciclo de esquecimento, que é a conclusão. É o momento da verdade, né? É um enfrentamento final. Chega o momento do exaurimento, da interrupção pela morte, do enfrentamento da realidade. Que quando acontece, quando há, né, a perda do corpo físico, quando está nesse ciclo e a gente desencarna, a gente vai se dar conta de um mundo espiritual. A gente vai abrir os olhos novamente e a gente vai estar no mundo espiritual. Nem sempre num bom lugar, né? Nem sempre. Então, nesse instante, a pessoa é forçada a encarar a realidade. Ela viveu a vida inteira perseguindo algo que nunca a satisfez realmente. Então, quando a morte se aproxima, quando não há mais tempo, não há mais corpo, não há mais nada para conquistar, a ilusão cai. E a pessoa se vê forçada a ver realmente o que está acontecendo. Cristina, Oi, eu tenho um exemplo dessa finalização. Um médico por bem favor. conhecido. Oi, estão me ouvindo? Tô ouvindo. É um médico bem conhecido em Campo Grande. Ele está já com quase 90, né? Está com muitas complicações no corpo físico, né? Se dizia de uma religião que não trata muito dessa questão de vida depois do corpo, né? Uhum, E, e aí está assim na fase terminal, né? E no hospital. E a família é muito materialista, sabe? E com briga daqui, briga dali dos filhos, né? E aí ele teve uma experiência, né? E passou isso para os filhos. Ele teve tipo uma EQM, sabe? Ele foi para um lugar muito ruim e pediu desesperadamente para retornar. E foi concedido o retorno. Ele retornou e contou,
né? E pediu pelo amor de Deus para os filhos para pararem de brigar, entendeu? Mas ele foi uma pessoa que viveu nessa ilusão até na velhice. Ele trabalhou, ele tá assim um pouco demente, né? Então ele queria sair mal do hospital, queria sair para ir para o consultório, para ainda para receitar, sabe? Aham. Então assim, ele passou pela vida, né? E ainda nessa fase que você está falando, que a Joana tá trazendo, né? Sim. E já na finalização, pensa, ele teve esse vislumbre, né? De um lugar não nada bom. Aliás, ele descreve o lugar muito ruim, que ele teve pavor, né? E tá dessa forma, e ele está em fase terminal. Então, isso é um fato real, né? Que está descrevendo o que você está contando aqui. É um exemplo assim, real, sabe? Real. E assim, quantas pessoas, né, que a gente conhece, né, e a gente torce para não ser a gente, né, que a gente consiga fazer esse entendimento ainda na vida, nessa vida, né, e compreender o que realmente importa para a gente, o que realmente é importante, apesar de todos os nossos defeitos, que nós temos muitos ainda, a gente sabe disso, mas que a gente consiga compreender, né? Chegar perto, pelo menos, do final dessa montanha, né, que a Joana de Ângeles nos traz, e ter uma visão um pouco melhor, né, de tudo isso, ainda nessa vida, né? E não cumpra com esse ciclo do esquecimento que ela nos traz. Muito bom, Edna. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Peraí que eu estou tentando passar aqui, parece que não foi. Ah, não. Peraí. Ah, filhinho. Foi. E aí ela fala, é muito interessante, que a visão tríplice é os três olhos da percepção, da matéria ao transcendente. Então tá lá o primeiro nível, que é o olho da carne, a visão carnal. Ela detecta contornos de estado objetivo. Nesse nível, nós somos muito sensoriais, né? Muito limitados. A gente percebe formas, cores, texturas, superfícies, mas a nossa visão é restrita ao que os sentidos captam. A gente não consegue sentir as energias, a gente não consegue. A nossa visão não vai além do que a gente consegue pegar, né? É aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pega. Quantas pessoas falam, não, mas eu só acredito naquilo que eu pego, naquilo que eu vejo. Não é assim? Vocês já ouviram pessoas falando isso também? Eu só acredito naquilo que eu vejo, né? Então fica preso ao tempo e ao espaço físico. A pessoa está presa no tempo e no espaço físico. No segundo nível, que é o olho da razão, vem uma visão mais analítica, né? Capta detalhes, átomos, moléculas. Ela usa exatamente essas palavras, mecanismos. Então, o nosso cérebro ele é analítico e lógico, compreende as leis, estruturas de relações, decifra esses mecanismos que regem os fenômenos, né? Ele consegue ir além desses contornos do primeiro nível. Mas ainda está muito ligado ao mundo material. Ainda está muito ligado ao mundo material, mas em profundidade. E o terceiro nível, que é o olho da contemplação, é a visão transmental que ela usa. Transmental, energética, em sua plenitude. Então, a gente consegue enxergar nesse terceiro nível de visão
o intuitivo, o unitário, né? Aquela percepção holística da realidade em sua essência. Conecta, integra, eleva a compreensão do todo. A gente consegue compreender as verdades espirituais, intuitiva, holística, transcendente. E mais uma vez ela repete que isso não é religião. Não é, nós não estamos falando sobre religião. Que eu acho mais bonito ainda do que ela nos fala. Né? Então, os três olhos, eles trabalham juntos. Eu não estou vendo a minha partezinha. Ai, foi. Peraí. Minha parte de baixo. Vocês estão conseguindo ver essa parte de baixo? Sim, está escrito: os três olhos trabalham juntos. A jornada da consciência é integrar, purificar e transcender. Depois, do outro lado direito, da matéria ao transcendente. Evolução da percepção, expansão da consciência e despertar do ser. E esses três níveis, né, de que ela nos fala, é o coração da mensagem dela, do livro. Hum. E a humanidade perdeu a capacidade de ver além do material. Muitos estão presos no primeiro nível dessa percepção. Né? O que a gente vê na televisão todos os dias. Uhum. Todos os dias. Eu nem assisto mais televisão, porque eu não quero mais assistir. É, Né? As pessoas estão presas apenas no olho da carne. Né? Vocês concordam? sim. Sim. Sim, e tem todo um marketing, né, e nas mídias sociais, no mundo, na nossa cultura, nessa direção, né, Sim, para que a gente fique nesse preso. lugar, porque é nesse lugar que dá lucro, é nesse lugar que a gente consome, é nesse lugar que a gente faz a máquina do capitalismo caminhar, né? Andar. Então, Uhum. existe todo um movimento coletivo para que a gente fique nesse lugar, né? Preso, né? É, Só no sensorial, aquele é. limitado mesmo. Então, se a pessoa não tem aquela capacidade de ir além do efeito manada, porque assim, o efeito manada vai atrás desse movimento, né? Sim, Se você não tem a capacidade de sair desse efeito manada e ir para a razão, né? Igual porque é para esse segundo olho aí, né, que ela diz, né? O olho tem sim. uma visão mais analítica. Será que é Pelo realmente? menos Não. mais analítica, né? Ou pelo menos ir na dúvida. Eu vi uma pessoa falou assim, é ter o benefício da dúvida. Quando você vai Isso, para o benefício da dúvida, você fala, será que é? Aí você já vai analisar, né? É uma visão analítica. Porque no primeiro nível, a pessoa só está indo atrás do que é vendido e ela vai comprando, né? isso. Quando ela pergunta assim, será que realmente isso é? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí ela já está na visão analítica, né? Que é esse Eu só segundo nível. trocaria, eu só trocaria na fala da Maria, ao invés de capitalismo, materialismo, tá? Isso, Materialismo, é o isso mesmo. materialismo, verdade. E é Porque capitalismo, né? o socialismo também tem os seus grandes defeitos. Então, assim, eu acho que esses dois sistemas, eu estou com Kardec, sabe? Que eu acho que o grande mal da nossa humanidade está no materialismo. Isso. No materialismo. E o primeiro nível é só o material. É. Né? Esse primeiro nível que ela nos fala, o olho da carne, é só material. Não enxerga mais nada. E quanto, aí eu fui me perguntando, né? Quantos de nós espíritas estamos presos nesse primeiro nível? Porque a gente conhece, a gente lê, a gente estuda, mas está tudo aonde? Está tudo aqui. A gente sai agora dessa reunião, fecha o computador, vai para casa, volta para o nível um e a gente vai buscar, a gente vai, né? Só vê o olho da carne, a gente tem que comprar coisa, eu tenho que ver isso, eu tenho que comprar isso, eu tenho que ver isso, eu tenho. Quantos de nós, né, consegue ter chega até aqui, mas a gente não consegue transcender.
né? O transmental que a Joana nos fala, né? Quantos de nós, né? Então, estamos presos muito ainda nesse nível 1. Nós sabemos que nós somos um planeta de provas e expiações, nós estamos em busca da regeneração, né? Desse planeta em regeneração. E é isso. Nós estamos engatinhando. Vocês entendem dessa forma também? Eu me sinto Sim, engatinhando. sim. Eu me vejo no nível um, beliscando de vez em quando o nível 2 beliscando, mas você vai e volta, né? A gente faz A isso gente porque belisca até o não número tá, 3. a Eu também gente acho que a não gente, às está vezes, totalmente belisca o 3. definido, né? A gente tem Isso, hora que está no nível um, tem hora que a gente está no nível 2. Às vezes a gente tem algum isso. lampejo assim de, né, da coisa O mais nível 3. transmental, E mas a volta gente para o nível 1. retorna né, a gente acaba retornando para os Isso. níveis inferiores. É essa sensação que eu tive, Maria. É. É essa sensação que eu tive de mim mesma. A Olga está querendo falar alguma coisa. Olga. Vai lá, Olga. Cristina, nossa, muito linda a sua apresentação. Onde que Joana coloca que isso está além da religião, que eu não vi? Tem no texto. Tem no No texto. texto, Deixa eu procurar. tá? Eu não sei se foi nesse texto exatamente. Tem nesse texto, sim. Tem, não Tem. tem? Eu tô com ele aqui na mão, mas Eu não lembro aonde que tá, dá mas uma tem. olhada. Que isso vai muito além da. Já vi aqui, Já ó. viu? Sem Achou? nenhum vínculo com as concepções religiosas e doutrinárias de ontem, como de hoje, propõe a visão transpessoal, né? A visão Isso. transpessoal conduz à continuação da vida após a libertação do corpo, sem nenhum vínculo com as concepções religiosas doutrinárias de ontem como a de hoje. Propõe um ser imortal, cujas evidências se multiplicam nos painéis das suas investigações computadorizadas, apresentando uma preparação psicológica para o enfrentamento da realidade que será alcançada fatalmente. Eu perguntei isso porque nós fizemos o estudo do capítulo 15, fora da caridade não há salvação, e lá fala, tem dois itens, né? Fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação, nos quais Kardec coloca que as religiões elas acabam por dividir as pessoas, né? O sectarismo, né? Sim, Então, assim, que meu Deus é mais importante que o seu, a forma como eu concebo os meus dogmas é mais correta que você, etc. E isso me chamou atenção, né? sim. Que bom que você achou, porque eu não tinha riscado aqui na hora. Ele tá no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo parágrafo desse texto. Uhum. E aí? Tudo certo por até aqui? Alguém mais quer Ok. falar alguma coisa? Obrigado, Olga, pela sua contribuição. Então, vamos para frente. Aí é o que eu falei, que eu comecei a pensar em mim mesma, né? E nós, quando olhamos para a nossa própria vida, o que a gente vê? Nós estamos vivendo para as sensações que passam ou estamos construindo algo que permanece? Vale a pena uma vida inteira de esforço para conquistar algo
que no final nos deixa apenas com amargura? Né? Ou existe outro caminho? Né? Aí falo que aqui está a boa notícia, né? Essa não é uma história inevitável. Essa é apenas a história de quem esqueceu de si mesmo. E quem esqueceu pode a qualquer momento lembrar. Não importa qual idade, eu acredito, né? Mesmo lá no finalzinho, como esse médico que a Edna nos falou, né? Ele teve essa visão e ele conseguiu entender, né, alguma coisa. Aí me veio aquela questão dos trabalhadores da última hora. Não sei se vocês concordam também com essa, com esse link com o evangelho, né? Dos trabalhadores da última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora. E precisamos sempre tentar sair desse nível 1. O dia a dia nos leva só para esse nível 1. Então, a partir do momento que a gente consegue entender que a gente precisa abrir um pouco mais a nossa visão de mundo, para que a gente não chegue lá na velhice e se arrependa de tantas coisas, né? Não acho nem que é na velhice, viu, Cristina? Eu acho até que às vezes a gente nem na velhice a gente se depara com isso. Eu acho que a gente vai ter o vislumbre inevitável quando a gente fizer a passagem para o plano espiritual. E aí a gente vai olhar e vai falar assim, ai, 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 né? Que eu fiquei fazendo esse tempo todo, né? Que eu acho que esse pedaço que é o mais grave, né? Sim, É quando você, após um grande projeto, que é o projeto encarnatório, você se depara com a perda de sentido. verdade. E perde mesmo. E o que a gente precisa fazer para que não aconteça isso, né? Aí eu tinha pensado em dividir em algumas partes, e essa parte é a terceira parte do texto, que é a visão transpessoal. É a compreensão da imortalidade e da continuidade. Então, não basta a gente saber da imortalidade e da continuidade da vida. Isso a gente já sabe. E essa compreensão? Compreensão do que a gente precisa realmente fazer, né? Que o ser é imortal? Beleza, a gente já sabe. A morte é transição, não é o fim? Nós já sabemos. Preparação psicológica para essa realidade é essencial. Então, a gente precisa se preparar. E vamos estar ao encontro com a verdade. Qual que é esse encontro com a verdade? Né? A gente vê o que temos e deixamos e o que nós somos. É esse encontro que a gente precisa fazer. Né? Que ele vai propiciar a cada um encontro com o que é. E não com o que tem e deixa, com o que pensa, e não com aquilo que gostaria de haver realizado. Então, o que a gente tem e deixa? Bens materiais que a gente não leva, as conquistas externas a gente não leva, posições e reconhecimentos, segurança financeira e poder, tudo isso é passageiro. Nada disso nos acompanha além da morte física. E o que nós somos? Nós somos essência, é a nossa essência, os nossos valores, as nossas escolhas diárias, o nosso amor e serviço e a nossa evolução. Isso sim constitui nossa verdadeira identidade. E nós precisamos fazer esse encontro o mais rápido possível, ainda nessa encarnação, para que a gente não entre naquele ciclo, né, do esquecimento, não viver apenas, não, mas eu sou espírita, então, né, eu vou estar num lugar melhor. Será?
A gente conseguiu realmente fazer o encontro com essa verdade e nessa vida a gente vê os imperativos da tecnologia, essa obsessão com a eficiência, com a produtividade, resultados materiais. E a gente vê, as pessoas valorizam quem tem tudo isso, né? Os imperativos da ciência, que é o dogmatismo científico, que rejeita o que não pode ser medido. As exigências do nosso ego, que é a busca constante por poder, status e possessões. Como que a gente pode sair disso? É encontrar a nossa verdadeira realidade, a nossa verdade, quem a gente realmente é. Assim, nós vamos ter a libertação pessoal que a Joana de Ângeles nos traz, que é a integração suprema. Então, a libertação pessoal recupera a percepção profunda por superação do ego e a dilação do self, com um consequente triunfo do espírito sobre a matéria, sem anular qualquer um dos olhos, qualquer um dos três olhos. É o direcionamento próprio que lhe seja peculiar conforme a circunstância. Então, a gente vai integrar esses três níveis, esses três olhos, somos nós. Somos nós e o que a gente está fazendo nessa vida. Então, com essa aquisição, essas questões básicas da existência que a psicologia procura responder são, que a Joana de Ângeles nos traz, está no texto. Quem é o homem? De onde vem? Para onde vai? Tornam-se factíveis de elucidação na perfeita união das correntes psicológicas individualistas do Ocidente e dos espiritualistas do Oriente. Então, a gente consegue unir todas essas correntes psicológicas, né, que a Joana de Ângeles nos fala, do Oriente e do Ocidente. Então, os três olhos é uma visão do ser, né? O ego se dissolve, o eu profundo consegue emergir quando a gente consegue integrar os três olhos, né, que a Joana de Ângeles nos traz: o olho da carne, o olho da razão e o olho da contemplação. Aí chega na parte em qual ela fala que o homem pleno nasce, então, nesse momento, o homem pleno, que ruma para o infinito, imagem e semelhança de Deus. É assim que a Joana de Ângeles termina o texto, que a gente ruma para a imagem e a semelhança de Deus. Porque tanto se fala, não, que o homem é a imagem e semelhança de Deus. A gente acha que Deus é igual a gente, né? A cara da gente, tem corpo, né? E Joana de Ângeles nos traz, né, que essa união do homem, esse homem pleno, é que é a imagem e a semelhança de Deus, que ela finaliza esse texto. E assim, a gente finaliza o livro, né? Com muita gratidão minha, e a gratidão transforma, a alma se expande e a vida floresce. Muito obrigada, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida. Que lindo, Cris, gostei. E gostei também desse último slide aí da gratidão. Essas Fechou frases. com louvor o livro, hein, Cristina? Parabéns, com louvor. Muito Eu bonito. fiz uma síntese, tem uma outra apresentação bem rapidinha, que se vocês me permitirem, Sim. Sim, eu claro. posso colocar, que vai fazer, eu acho, né? Eu acredito que vai conseguir fazer. Peraí, deixa eu abrir aqui.
Só um minutinho. Aí eu vou compartilhar o outro. Aí, vocês conseguem ver? Sim. Sim. No meu entendimento, né, o livro, ele dá alguns pontos principais. Né? Ele começa com a natureza tríplice do ser humano. Né? Que aí eu já fiz um link lá de trás, quando ela fala da natureza tríplice do ser humano, que ela finaliza com os olhos. Né? Os 3 olhos. Que nós somos a integração desses 3 olhos. Eu fiz esse link, eu acredito que era isso que ela queria dizer. A lei de causa e efeito, né, gente? Que ela fala o tempo todo no livro. Que é a lei de causa e efeito. O autodescobrimento como caminho de evolução. É o nosso caminho. É a nossa evolução. Em que a gente precisa percorrer para chegar à plenitude. A mente como criadora da realidade. A gente cria a nossa realidade. O sofrimento como ferramenta de evolução. E ela também citou isso várias vezes no livro. E o amor como força transformadora. Né? Os pontos principais. A natureza tríplice para a gente entender. Espírito, perispírito e corpo físico. É o tríplice do ser humano. E que vai muito bem, né, com os 3 olhos, com a visão dela dos 3 olhos. Né, que é o espírito é o nosso princípio inteligente mortal, o perispírito é o nosso corpo energético e o corpo físico é a manifestação material nessa vida. Aí. A lei de causa e efeito, o passado, as ações do nosso passado, os pensamentos do passado, eles atuam diretamente no nosso presente, com as circunstâncias atuais, com o nosso futuro de oportunidade e crescimento, e vai se retroalimentando essa lei de causa e efeito na nossa vida. E cada circunstância é uma oportunidade de aprendizado espiritual. E que não há vítimas, né? Ela fala o tempo todo que nós não somos vítimas. Não há vítimas. E o amor como a força transformadora. Aquele amor egoísta, possessivo, passa para aquele amor educado, consciente, equilibrado, e vai para o amor altruísta, criador, libertador, transformador. O autodescobrimento como caminho de evolução, que é o olhar para dentro, identificar quem realmente somos, reconhecer os nossos padrões, identificar nossas limitações e bloqueios, o cultivar do si, que é o self, desenvolver o eu profundo e espiritual, e a unificação, que é integrar o ego e espírito para a nossa transformação. Os 3 pilares. A mente como criadora da realidade, o sofrimento como ferramenta de evolução, o amor como força transformadora. É sempre o caminho que ela nos dá, que ela nos mostrou durante o livro. Depois as pessoas podem pegar isso aí, dar mais uma olhada e a gente vai tirando mais dúvidas, para não passar tanto tempo. E os mistérios da transformação interior, os conceitos que desafiam a nossa compreensão. O inconsciente sagrado, né, a camada mais profunda da psique, que armazena experiências do espírito ao longo das nossas múltiplas vidas, traumas atuais que podem ter origem em vidas passadas, exige compreensão da reencarnação para ser plenamente assimilado. Aí tem o segundo, que é estar e versus ser. Estar, estado temporário, superficial, ligado ao ego. O ser, a essência que é permanente, o verdadeiro self nosso. Então, a obra critica a obsessão em estar bem, em parecer bem, em detrimento de ser autêntico.
Ela faz essa distinção sutil e que exige reflexão profunda quanto a isso. A computação cerebral nossa, o cérebro como computador, onde pensamentos são programados no nosso subconsciente. Ela fala o tempo todo que a gente precisa programar aquilo que a gente quer entender e ver, se descobrir. É uma metáfora útil, mas que pode parecer mecanicista demais para quem busca a visão holística. Requer a integração dos conceitos espirituais. E o 4, que é a abnegação e humildade autêntica. Diferencia a verdadeira abnegação, resultado de autoconhecimento e maturidade, de simulações patológicas, falso martírio, preguiça disfarçada, covardia, nuances frequentemente confundidas que exigem discernimento maduro nosso. Confrontar, né, o nosso ego quanto a todas essas partes. As verdades encobertas que a profundidade oculta, né, todas essas que a gente não consegue entender, né, a responsabilidade radical. Ela fala o tempo todo dessa responsabilidade, que nós somos os únicos responsáveis pela nossa vida. Não há culpados externos. E essa verdade é libertadora, mas também é muito desafiadora, porque é fácil a gente ficar naquela, mas, né, tudo acontece comigo, a culpa não foi minha. A gente utiliza muito isso na vida, né? E muitos leitores podem não captar essa profundidade de que nós não somos vítimas. O exame da consciência contínuo, educar as nossas emoções, entender e educar, a continuidade da vida após a morte e a integral, né, o subconsciente sagrado para que a gente haja a nossa cura, que haja a nossa cura de todo esse percurso. E ela finaliza, eu acredito que essa é a parte principal, e ela já falou em outros capítulos, né? Que nós somos os arquitetos da nossa própria realidade. Essa é a frase final. A verdadeira transformação começa quando a gente assume o poder da nossa própria vida. Sempre cíclico, né? A gente tem o autoconhecimento honesto, o amor que transforma, a gente educa as nossas emoções, a nossa mente consciente, as escolhas conscientes, a reprogramação mental, o propósito e direção da nossa vida que vai levar para a nossa liberdade interior. É isso, gente. Só para a gente finalizar, eu gosto muito dessa frase, nós somos os arquitetos da nossa própria realidade. E que a gente consiga fazer o melhor possível, né? Maravilhoso, Cristina, parabéns por esse compilado final aí. Você fecha com chave de ouro, hein? Porque você resume todo o livro, né? Tudo que ela traz de Das partes conteúdo. principais, né, do livro. Uhum. Mas essa O meu sequência, né? entendimento, né? Uhum. Maravilhoso. E sempre ela trazendo essa verdade da integração, né? Não tem uma separação, matéria, razão e espiritualidade. É sempre a integração, né? Nós estamos aqui vivendo um mundo material, precisamos estar com os pés no chão, no material também, né? Mas Exatamente. não sendo apenas Preso a ele. a matéria, né? É a integração dessa vida material, enquanto a gente está aqui, da razão, né, da análise e da integração também né, dessa vida espiritual, né? Que é onde a gente vai ter a plena consciência, né? Eu gostei no livro, assim, é, é através da morte da carne é que você vai ter o contato com a realidade total, né? Até lá a gente não tem essa percepção total, né? Isso. É Mas o homem é, pleno, né? o pleno conhecimento
dessa consciência de nós mesmos em sua plenitude, né? E ela Então, finaliza que ruma para o infinito, a uma imagem e coisa, semelhança de Deus. é É lindo, muito lindo. é muito lindo. É. E nos dá um guia, né, para assim, como deve ser o caminho, né, de desse final, desse finalmente, desse final dessa vida carnal, né? O que é que a gente tem que colocar, aonde a gente tem que colocar a nossa importância, né? E que nos primeiros momentos da vida é isso mesmo, a gente está no sensorial, na matéria, faz parte, né? Nós estamos ali na procriação, nós estamos na execução do ganhar a vida, né? Tá tudo certo. Mas com o passar do tempo, a gente vai abrindo mão dessas necessidades, né? E focando o olhar para um lado mais espiritual, né? Para nossa própria alma, nossa própria essência, né? E a gente observa que é um movimento natural da vida, né? O o que não é bom e que pode dar errado é quando a gente se paralisa, que é essa que ela chama atenção, quando a gente se paralisa o foco nessas questões da primeira fase, que é a fase sensorial e material, né? Muita gente Sim. se paralisa ali e E fica fica ali. até o final da vida nesse lugar, né? É o ciclo do esquecimento, né, que ela É. fala. Mas se a pessoa está aberta, tal, né, ela vai caminhando para esse lugar da busca da espiritualidade de uma forma muito natural, né? A própria vida, a própria falência dos órgãos, do sensorial, da sexualidade, né? Você vai chegando numa fase que você perde a sexualidade, você perde uma série de questões sensoriais que eram super importantes lá atrás, né? E que agora não são mais. Então, o que que se torna importante agora, né? Que é a pergunta para o final da vida, né? E aí ela dá esse rumo, né? É a parte espiritual. Então, se a Sim. gente tem a capacidade de não se paralisar, a vida, eu acho que a vida segue um curso natural, né? A própria natureza do corpo, né? Do que foi programado para a gente como experiência encarnatória, segue um curso natural, né? Da gente despertar para esse fim, né? Isso, claro, né? Se a gente viver uma vida mais Trabalhadores da última mais hora. Nós maravilhoso. somos, né? Parabéns. Parabéns para nós que conseguimos Chegamos estudar, até aqui. Joana. E parabéns, Cristina, pela apresentação. Foi muito linda. Obrigada. Um ano de estudo para nós, do livro. Parabéns também para nós que fizemos o livro todo, né? Seria bom a Cláudia, eu não sei se a Regina está aí ainda, a Karine, Acho que minha mãe não conseguiu entrar. para dar um parecer, né? O que que acharam, porque a gente está sempre por aqui. Eu não sei se querem falar também, né? Não é obrigado. Cláudia é minha irmã. É a Cláudia Miranda. Pode falar, Karine. Karine, pode falar. Até o seu som. Isso, abriu. Eu achei o estudo muito interessante, principalmente por esse prisma desse momento do ser humano de estar tão ligado ao sensorial. É como se o ser humano, como se nós, né, ficássemos anestesiados, né? E eu vejo assim que a doutrina espírita ela está buscando despertar, nos tirar dessa anestesia, né, para que nós possamos avançar, evoluir, melhorar e consequentemente entender a dor, porque nós vivemos um sistema de dor sofrido sem entender o porquê, né?
E a doutrina espírita, ela traz essa compreensão. Então, ela nos ajuda a avançar, porque compreendendo, pelo menos um pouco, né, na medida do que a gente já tem de evolução, sabendo que cada atitude tem um agravamento, um melhoramento para os próximos passos, isso aí dá vontade de você caminhar melhor, né? Então, eu acho que o principal é sair desse anestesiamento que a gente vive, né? E eu acredito muito também nesse trânsito entre os olhos, né? Entre esses platôs, né? Porque nós já queremos, tem momentos assim que de repente você faz uma coisa desinteressada e você sente aquela amorosidade, a vontade de estar ali, e aí de repente você já leva uma fechada no trânsito, você cai para o primeiro novamente, porque você é tomada por Verdade, esse. Karine. Né? Você já é tomada por esse sentimento que você ainda não dominou, sabe? Então, assim, mas o que vai, eu, na minha pequena concepção, o que vai fortalecer a gente é essa vontade de avançar, né? Da gente querer passar para a próxima fase e aprender, passar para a próxima fase tendo gratidão pela primeira, né? Eu lembro sempre de um prédio, porque para a gente poder subir os outros andares, a gente precisa ter esse alicerce, né? Então, esse alicerce é importante, né? Gratidão a ele, vou falar, o homem velho, né? O homem velho que me deu o alicerce e que vai aprender a viver, né? É isso, gente. Obrigada, gostei muito da apresentação, muito mesmo. Que bom, Karine. Obrigada por você ter vindo. Quer falar alguma coisa, mana? Falo. Foi, foi um grande prazer estar aqui e participar hoje desse trabalho imenso de vocês. É importante esse despertar, né, esse olhar diferente. E vamos caminhando. E esse realmente é um processo, caminhar com os três olhos. Não é sempre que você vai estar no terceiro, nem no segundo, mas a existência desses três é importante para a gente equilibrar e poder caminhar. Sem abrir os olhos nessas três etapas, a gente não consegue caminhar. Obrigada, mana. Outra Cláudia, Denilce, Olga. Coleguinhas, cadê as coleguinhas? O coleguinha também. Murilo está muito quieto hoje, né, Não Murilo? falem todos de uma vez só. Eu gostei bastante, mas eu vou ficar um pouco mais reflexiva em tudo isso que a gente viu, todo esse resumo aí que foi feito, que esse livro foi maravilhoso. Não só esse, né, como os demais, mas assim, parabéns, sua apresentação, como sempre, tem sido um show e amplia muito a nossa percepção, né, o nosso conhecimento. Então, vou ficar um pouco mais reflexiva hoje. Obrigada, Denilce. O coleguinha quieto, ou alguém vai falar antes? Fica aqui, Cláudia, não vem não. Vou deixar a Murilo encerrar, pode ser, Murilo? Ai, olha, foi maravilhosa essa apresentação da Cristina, maravilhosa. E assim, o que ficou cada um tem o seu caminhar, cada um tem a sua percepção, assim. Mas o que me chamou bastante atenção foi aquela frase, né, que a Joana fala da união do individualismo do Ocidente com o espiritualismo do Oriente, né? Na nossa vivência, né? Passando por esses processos aí, quer dizer, não tão individualista no egoísmo, na visão egóica, e não tão também espiritualista de você deixar de viver o mundo concreto. Então, da Não gente adianta fugir para experienciar. o monge, né? É, é. Templos budistas, ficar lá preso, não adianta.
de você construir o seu caminho individual, mas no espiritual, que é esse caminhar, né, nosso. E que muitas vezes a gente acha que a gente está num patamar já por ter um conhecimento intelectual, um conhecimento cognitivo já, e às vezes a gente não está. Então, esse esquecimento, ele é muito sutil. Então, assim, eu fiquei pensando sobre isso, que há um esquecimento, tem esse esquecimento que é da vida comum e corrente, das pessoas que não têm uma religiosidade, não têm valores espirituais, mas também as pessoas que estão no caminho também, por questões muito múltiplas, que você falou no final, de poder, né, de buscar realização também, né, por outros caminhos, a gente também esquece, faz esse esquecimento. Então, assim, é o caminhar no fio da navalha mesmo. Esse caminhar, ele é difícil, é a jornada do herói, o tempo todo a gente questionando, o tempo todo, né, o ego, ele nos auxilia, nos ajuda, faz parte do processo, ele é fundamental, mas a gente tem que estar sempre olhando o que tem por trás, sempre questionando, sempre analisando, né? Então, usar esses 3 olhos aí, né? Às vezes a gente para no segundo, fica só no segundo e não consegue chegar lá, transcendente, não consegue fazer o caminho transcendental, transcendente. E é muito difícil, extremamente difícil. Poucos, né, conseguiram. Então, a gente, assim, quando ela fala que o caminho a caminhada é suave, mas a gente tem que dar essa profundidade que você falou, né? É profundo mesmo. E os degraus que a gente conseguir nessa montanha, né? A gente não vai chegar assim numa vida, chegar lá no topo, mas o que eu conseguir de concreto, de profundo, eu caminhar realmente, né? Trabalhando, integrar isso aí tudo, né? E me trabalhando no momento que aparece, no momento das minhas dificuldades, no momento que o meu ego está me manipulando, no momento em que está presente, de eu trabalhar o meu orgulho, de trabalhar a minha vaidade, de trabalhar o meu egoísmo, trabalhar a minha inveja. Isso sim é esse caminho transcendental. Esse é o verdadeiro caminho. Eu não vou chegar lá, mas eu vou estar construindo efetivamente, né? Essa integração. É lenta, mas a gente, com certeza, a gente faz aqui e na próxima a gente já traz um caminho já feito. Melhor. E a partir daquele caminho a gente vai caminhar, né? A partir daquele momento que eu fiquei, que eu construí, a gente vai caminhar. Então, assim, a gente trabalhando também para as nossas futuras reencarnações, né? Então, ficou isso para mim. Lindamente, você encerrou mesmo, chave de ouro, parabéns. Obrigada, Cláudia. A gente sabe que a gente não vai sair dessa encarnação, né, Luiz, né, Chico Xavier? Não vamos. Mas a gente está preparando esse conhecimento, essa busca, é o que a Cláudia falou. A gente precisa se preparar para que aos poucos a gente consiga, né, ao longo das encarnações, se tornar um pouco melhor. Agora é sua vez, Murilo. Não, ainda tem eu. Olha só, eu achei interessante esse parágrafo que a Joana coloca aqui, que os imperativos da tecnologia e da ciência e as exigências do ego obliteram no curso da história a visão contemplativa e muitas vezes bloquearam a da razão, detendo-se apenas na carne. Pretendo ser apenas na carne. O ser na carne. Isso. Então, assim, é interessante como mesmo aquilo que muitas vezes a gente propaga como caminho do conhecimento, como caminho de uma ampliação, isso pode nos levar a uma obliteração, né? A um fechamento, a um estreitamento da razão
para a razão, só com a razão, e se perde o intuitivo, se perde o emocional, se perde a área dos sentimentos, né? Então, eu penso que nós estamos imersos, nós estamos vivendo uma vida em que nós temos que equilibrar o material com o espiritual, e muitas vezes o materialismo é o que mais nos chama, é o que mais nos envolve, né? Saber que não é só isso não muda o que nós somos, como nós agimos, quais são as nossas atitudes, onde está o nosso coração. Mas já nós não temos mais como impedir que esse conhecimento chegue ao nível da consciência. E como disse a lição passada, o ego ele vai se permeando da espiritualidade. E, naturalmente, nós iremos, como Joana diz, fatalmente, nós iremos chegar lá. A passos largos, a passos curtos, nos demorando mais aqui e ali, com mais dor, com mais sofrimento, mas nós vamos chegar lá, né? Tá aí o nosso livre-arbítrio que não nos deixa negar essa caminhada, né? Então, muito legal sua apresentação, gostei demais, linda apresentação, boa, sintética, gostosa de ouvir. Obrigada, Cristina, um abraço. Agora eu não sei se falta mais alguém, mas o Murilo, que gosta de fechar, está com ele, então. Não sei se a Marina vai falar, a Marina não falou ainda. Não sei se ela vai falar. Falta Marina. Boa noite, meus amigos. Oi, Marina. Tudo bem? Eu achei super interessante que você fez o primeiro capítulo. Tenho marcado aqui. Você estreou esse livro no primeiro capítulo, quando você falou. Agora você fez um resumo, né? Você fez um resumo de tudo. Mas foi você que estreou o capítulo número 1, falando da complexidade da energia, e agora você fez o último último item do capítulo 12. Você iniciou o primeiro e terminou com o último. Muito interessante. Não lembrava e ainda fez todo esse resumo para nos blindar, né? Para nos estimular, nós estudarmos e nos dedicarmos cada vez mais, né? Que a Joana de Ângeles realmente é um presente na nossa vida, né, gente? Vamos falar a verdade. É um presente que Deus nos concedeu para a gente, assim, nos fortalecer, nos amparar, nos estimular, nos dar dica, nos honra com a presença dela, com a fala dela, com a motivação dela. Então, assim, eu só tenho gratidão hoje. E ela não desiste da gente, né? Não. Obrigada, Marina. Nada, minha linda. Os slides, né? E essa questão do olhar, né? Trouxe muitas reflexões. Mas uma que eu gostaria de deixar em termos de Joana por Joana é algo que eu vi pesquisando para atender uma demanda que eu tinha sobre a questão
da, da necessidade de estar em constante choro, né? E aí, procurando dentro do próprio Jung e tal, eu fui achar dentro de Joana. E aí e a paciente é espírita, né? E aí eu achei assim, o conceito do degelo, né? Porque nesse processo que você trouxe hoje, da forma de olhar, né? E dos níveis de olhar, o, o quanto, por exemplo, desse caso, há mais de 50 anos, né? De uma autossuficiência. E aí, o conceito do degelo do ego, né? Que ela utilizou no capítulo 12, Triunfo sobre o Ego, Infância Psicológica, né? Ela fala que o ego ele fica frio para dar conta e, né? E aí eu vou trazer assim, ó, textualmente, tá? Rigidez no lar, com negligência na educação, geram a sua psique pavores e comportamentos esdrúxulos, que acompanharão até a idade adulta, tornando-a insegura, pusilânime, desorganizada, dependente. Essa rigidez é a crosta do gelo, que o ego de desempenho constrói para sobreviver. O processo de cura, segundo Joana, né, exige que o eu profundo, o si, ou self, rompa essa crosta, né? Então, assim, essa atração que o nosso eu profundo enseja de arrebentar as algemas, né, no sentido da gente buscar esse olhar transcendente, né? No entanto, a sua conquista é interior, enriquecida de alegria, de renúncia, sem medo, sem ambições, sem significado real. O arrebatar das algemas é precisamente o que nós chamamos de degelo do ego. Uhum. São das defesas rígidas que aprisionam a subjetividade, né? Então, assim, Joana por Joana, né? Ao mesmo tempo, você me trouxe uma reflexão sobre o Mark Seligman e o outro lá, o Mihaly, Csikszentmihalyi, da psicologia positiva, que trouxeram aquela visão. Nós vamos varrer tudo que existe no mundo até 5.000 anos atrás que tenha valor para a humanidade, né? E constrói a psicologia positiva e cria uma questão de níveis de consciência. Então, quando a gente olha, né, que ele parte lá do mais primitivo, da sobrevivência, espiral de Bick, Don Bick, né? A gente vai da sobrevivência, aí vai das tribos e rituais, do egocentrismo, do poder, né? E a gente vai ordenando isso. Aí a gente tem regras, né? Verdades únicas, coisas de ser humano, né? Disciplina, e a gente já está mais ordenado. E aí ele vai chegando, depois a gente passando por várias fases, né? Do conquistador, do comunitário, do integrativo, do holístico, né? E da visão transcendente da espiritualidade. É onde eles colocaram quem para representar isso? Jesus, né? Ou seja, não acharam na psicologia positiva alguém para representar a cor lilás, que é a cor Só transcendente. Jesus. Só Jesus. Então, que lindo o seu trabalho. Eu já sou fã de carteirinha, né? Da suavidade, da sutileza, né? Até a Edna me disse assim, mas isso está na sombra sua, né? É só você procurar que você vai achar. Não adianta ficar invejando os outros, não. Você vai se trabalhar, né? Função Edna. concreto, né? É a realidade. Então, assim, gratidão e obrigado aí por terem me ouvido nesse pequeno espaço de um dia muito cansativo e muito reflexivo. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Se você não existisse, você teria que ser inventada.
Mas alguém já inventou antes, ela. Isso, meu papai e minha mamãe. Muito bom. Mamãe, a mamãe acho que acabou saindo, né? Acho que ela não Ah, conseguiu. eu vou ter que, da próxima vez eu vou ficar junto com ela, Isso, É, porque não deu tempo hoje de chegar até lá. essas tecnologias não são fáceis Ela para não, todos, né? não dá. Muito bem. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa sobre o tema, sobre o livro, sobre a aula de hoje? Eu vou só queria agradecer, né? Só finalizar, agradecer. Fala, Cristina. agradecendo a ABRAP, né? Porque a ABRAP é que traz isso tudo para a nossa vida. Então, é minha profunda gratidão à ABRAP, a todos vocês, né? Por tanto que vocês me dão, tanto que vocês me auxiliam, me ajudam. E é só muita gratidão mesmo pela ABRAP. Eu sou muito feliz sendo a ABRAP. Muito obrigada. Passo Que, Fazer das parte suas dessa palavras família. às minhas também, né? que lindo. Esse movimento é muito legal. Família Brapiana, né? A Como nossa, dizer Cília Zia. a É, nossa família ABRAP. Isso. nossa família. E que ela continue firme, forte e cada dia maior, né? Hoje nós estamos aqui com 10 participantes no estudo, olha que bacana, né? O pessoal que chegou a primeira vez, a gente convida para vir toda Às semana quartas-feiras. assistir. A próxima semana nós vamos fazer um encontro presencial, Cristina, se você quiser levar suas irmãs, vai ser bem legal. Nós vamos fazer lá na sede da BRAP. A do Piauí não dá, né? A do Piauí vai ser difícil, né, Cláudia? É verdade, eu ia dizer isso. Ah, Chegar aí elas vai são se de fora? complicar. Elas moram Mas fora? a Mas a Regina dá. mãe vai. É, A mãe vai. A mãe está aqui. Ah. As irmãs estão a fora Regina dá de para ir. Campo Grande. Não É, estão. a Eu moro em Cláudia Parnaíba, Piauí. Ah, não. Parnaíba, Então Piauí. você está convidada para, acho que é dia 21, a terceira semana. Isso. Tá bom? A Isso. próxima É. semana, que será dia 15, nós vamos fazer presencial. O encontro é uma oportunidade para a gente dar um abraço, 22, né? Maria. 22 será online, a partir do É, dia 22. dia 22. A gente vai fazer um abraço sensorial, né? Um encontro Isso. sensorial na quinta-feira, no dia 15, né? Convidamos a todos. As outras pessoas que também só assistem a gravação, se quiserem comparecer à sede da BRAP na próxima dia 15, 19h30, a gente vai estar lá, fazendo a abertura do novo livro, que vai ser Desperte e Seja Feliz. Olha só que tema legal, Muito né? auspicioso, É a muito busca, a auspicioso. gente busca a felicidade. Aí ela vai falar, ó, você tem que despertar para ser feliz, né? Então, como que é isso? Como que é esse caminho? Porque ela sempre, ela diz o que é e como fazer, né? Então, o próximo livro vai tratar esse tema, né? Felicidade, né? Que é algo que a gente está sempre buscando, né? E como será, né? Essa relação entre despertar e ser feliz, né? A gente suspeita, mas vamos ver como que ela traz esse tema para a gente, Vamos lá. no livro, né? Se não me engano, é o oitavo livro já que nós estamos estudando, É. e vai ser um prazer ter todo mundo estudando junto com a gente, né? Dentro dessa corrente da BRAP, que é maravilhosa, né? Dentro desse trabalho da BRAP, que é o estudo continuado, que a gente faz desde o início da fundação da BRAP, a gente tem esse estudo, né? E vamos continuar aí por uns bons anos estudando Joana ainda, porque ainda tem acho que 8 ou 9 livros para a gente estudar, só nessa série psicológica, né? Mas nós não Uhum. temos pressa, Não. porque é nesse caminhar que a gente consegue, nesse ritmo que a gente consegue absorver com muito mais propriedade todos esses conhecimentos, que são conhecimentos que às vezes a gente até suspeita, né? A gente já viu falar desse tema, alguma coisa, né? Mas a forma como Joana traz é muito especial, né? Porque ela É. traz essa amplitude de, da, da, do conhecimento, da psicologia, né? Da espiritualidade, quando ela coloca a espiritualidade dentro desse tema de autoconhecimento,
amplia muito, né, a compreensão daquilo que a gente precisa realmente compreender, né? Então, gratidão a todos que participaram do estudo durante todo esse ano e vamos continuar juntos. Podemos contar com todos aí, juntos, e E, nos ajudem a continuar, né, com o movimento, porque a gente precisa desse movimento de todos, a energia de todos, né? Ok, meninos? Alguém quer falar alguma coisa mais antes da gente encerrar? Não falem todos ao mesmo tempo. Bom, então vamos dar para encerrar o estudo de hoje, né? E esperamos a todos lá no presencial dia 15, ok? Um grande abraço e boa semana para todos. Parou a gravação?